Bom, gente, então vou dar essa revisão aqui dos efeitos de solvatação, né, na espectroscopia. Longe de querer esgotar o assunto, é apenas uma noção, né, do que são esses efeitos de solvatação. Então vamos inicialmente discutir algumas questões em relação a isso. O primeiro fato que eu acho que nós temos que atentar é como que são esses efeitos. Esses efeitos de solvatação de qualquer sólido, ele pode ser escrito de dois efeitos, né? Um que é quando você tem uma interação implícita, né? E o efeito implícito está relacionado ao fato de que a interação do solvente ele pode ser descrito como o solvente como um contínuo dielétrico. Um contínuo, contínuo dielétrico. Então, basicamente, o que nós vamos imaginar é que nós temos um sólido qualquer que tem um certo momento de dipolo. Né? Então, ele tem carga positiva aqui, carga negativa. E você tem um solvente que é um solvente polar. Esse solvente polar, o que vai acontecer? Ele vai naturalmente ficar com cargas negativas aqui. E o que isso vai levar? Vai fazer com que o seu sistema, a sua molécula, ela vai passar o quê? A aumentar a sua separação de carga, ficando mais positivo e mais negativo aqui. Com isso, o que vai acontecer? Você tem mais carga negativa aqui, mais carga positiva do lado de cá para a interação. E com isso, esse processo se repete, né? Até um ponto que, devido à polarizabilidade da molécula, né, você não vai ter mais, né, como separar essas cargas, porque isso tem uma certa elasticidade. E aí, então, você tem um processo que a gente chama que ele entrou no sistema autoconsistente. Então, esse momento de dipolo, né, induzido, ele é o campo elétrico, né, vezes a polarizabilidade. O campo elétrico gerado aqui pelo solvente em volta. Então você tem aí uma indução desse momento de dipolo. E esse efeito de solvatação é o que a gente chama de campo de reação, né, autoconsistente. Tá? Do ponto de vista de modelagem, né, de computacional, esse tipo de interação é feito, né, muito comumente, que é chamado de modelo do contínuo e de campo de reação autoconsistente. É por isso que o momento de dipolo da água em fase gasosa ela é diferente do momento de dipolo em fase aquosa. Então, esse tipo de interação, muitas vezes nós chamamos isso de uma interação do tipo interação intermolecular, né, uma interação do tipo dipolo-dipolo. Né, cuja equação, essa energia aqui, né, dipolo-dipolo, ela é proporcional, né, ao momento de dipolo da molécula, do sólido, ao momento de dipolo do solvente, que eu estou chamando aqui de água, e dividido por R ao cubo. Tá? Então é um momento de dipolo relativamente forte, realmente interessante. Tá bom? Pois bem, então o que nós vamos ver daqui a pouco é o que acontece. É que se você tem uma molécula que você tem níveis de energia, vamos supor, estado fundamental e um estado excitado, aqui, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma transição eletrônica aqui, né? E imaginemos que esse estado excitado aqui, né, esse estado que eu vou chamar de estrelinha, e aqui o estado fundamental, ground state. Quando você faz essa transição, se esse orbital, né, se esse elétron está indo para um orbital
que modifica as propriedades eletrônicas de tal forma que modifica o momento dipolo da molécula, então o que vai acontecer? O efeito de solvatação vai alterar. E esse processo de alteração pode acontecer de duas formas. Pode ser que quando você está diante de um solvente, né, você vai ter, então, uma estabilização do estado excitado e uma estabilização do estado fundamental. Se o estado excitado estabilizar mais do que o estado fundamental, então essa diferença de energia vai diminuir. Diminuindo, então você vai para comprimentos de onda maior. Então a gente fala que a gente tem um deslocamento daquela excitada, daquela emissão para o vermelho, né? Que a gente chama de batocrômico. Ou você pode acontecer de forma diferente. Ela pode ser que ela, né, ainda no sistema desta forma, ele se estabiliza menos no estado excitado e mais no estado fundamental. Desta forma, você tem aqui uma diferença de energia maior, e você tem então um deslocamento, né? Então, se esse deslocamento aqui era um comprimento de onda zero, aqui você vai ter um comprimento de onda que é maior do que o comprimento de onda zero, e aqui comprimento de onda menor que o comprimento de onda zero, tá? Ou se você tem aqui uma energia zero, essa energia vai ser menor do que o E0, ou a energia vai ser maior do que o E0. Então, esses são os análises que nós vamos fazer. Além disso, nós ainda podemos ter o tipo explícito, né? Então, essa interação explícita vai acontecer, né? Interação explícita, principalmente quando você tem ligação de hidrogênio, né? Então, quando você tem aqui ligação de hidrogênio, quando ela tem interações, né, que altera de forma local algum tipo de interação que vai alterar também a energia daqueles estados eletrônicos. Ok? Então, dando continuidade, vamos olhar aqui então nesse caso, né? É um tipo de experimento que muitas pessoas já fizeram, né, em aulas práticas. Nós temos aqui o iodo que está aqui. A luz passa, a luz branca, ela absorve todas as cores e reflete o marrom. Então, o que nós temos é esse tipo, né, a roda de cores aqui, onde que nós temos que verificar a luz complementar dele. Tá certo? Esse marrom aqui para mim é difícil de analisar, mas me parece que ele está alguma coisa por aqui, né? E então é como se ele absorvesse, então, né, a sua cor complementar seria verde. Tá certo? Bom, isso tem água. Quando você mistura com CCl4, um solvente apolar, claro que o I2 se desloca para a fase apolar, mas ele também muda de cor. Observe que ele vai estar com uma cor aqui meio que violeta, né? Meio que violeta. Então significa que ele passa a absorver no amarelo, né? A luz branca passa por ele, é absorvida toda a cor amarela e o que sobra é esse lilás. Tá bom? Então o que nós podemos ver é que a cor, né, verde foi para o amarelo, significa que o comprimento de onda aumentou ou a energia diminuiu. Isso implica que o estado excitado do I2 deve ser um estado que provoca essa diminuição da energia. Então, nós temos uma situação aqui, que se estiver correto ali a nossa análise das cores, o que acontece quando nós estamos aqui, né, em água, tá
tá certo? E quando ele foi para o CCl4, ele diminuiu, né? Ou seja, o estado excitado diminuiu mais e o estado fundamental diminui menos. Então, essa energia aqui, ela é, né, em meio aquoso, ela é maior, e por isso vai dar um próximo de um vermelho em água, e aqui ela é menor, né, em CCl4. Tá? Então, a energia aqui de excitação, né, do estado excitado para o estado fundamental, ela foi alterada de tal forma que nós temos, então, essa situação. A energia do CCl4, ela é menor do que a energia da água. Ou seja, o comprimento de onda é maior. O comprimento de onda, o CCl4, ela é maior do que o comprimento de onda na água. Pois bem, então, vendo isso, nós podemos ir um pouco mais adiante. Observe esse caso aqui, né, dessa molécula, do formaldeído. E quando nós pegamos aqui o nosso diagrama, nós vamos ver que nós temos um diagrama, né, com estado fundamental. E quando você passa então a luz, ela vai, o que vai acontecer? Ela vai ter uma transição eletrônica, e você pode ter uma transição eletrônica do tipo NP. Então essa transição NP, tá? Ela é muito comum, a gente comentar isso, tá? E nós podemos até verificar se ela é proibida ou não, né? Vamos ver? Então, se ela é do tipo NP, você tem lá os estados aqui, eletrônicos, né? Então, você tem lá B1 indo para com Mi, ele é o A1, B1 e B2, tá certo? B1 indo para B2. E nós vamos ter aqui como resposta o quê? B vezes A vezes B dá A, só que A2. B vezes B dá A vezes B dá B, 2. B vezes B dá A vezes B dá B, 2 vezes 2 dá 1, que dá 1. Então, ele não é permitido, né? Isso é diferente. Isso é igual a zero, né? E, consequentemente, o que nós vemos é que ele é proibido. Então, por orbital, vai ser apenas por spin permitido. E olha o que acontece quando nós pegamos isso. Se nós pensarmos aqui, né, aqui nós temos um par de elétrons, nós vamos ter aqui hidrogênio, oxigênio e hidrogênio. Então, para fazermos isso aqui, não, você vai estar estabilizando aqui esses orbitais do tipo N, né, que são esses pares de elétrons aqui. Tá? Tanto por interações explícitas como por interações implícitas. Então, observa que no solvente acetona, você tem comprimento de onda 264, e quando você vai indo para o hexano, o que vai acontecer? O comprimento de onda vai aumentando. Né? Obviamente que quando você pensa, né, você pensa que o π estrela, qual que é? É esse orbital π estrela aqui. Então você tira um par de elétrons que está localizado aqui, voltado para fora na molécula, que interage bem com o solvente, que é o estado fundamental, e joga esse elétron para um orbital π estrela que está deslocalizado nessa ligação, está protegida aqui dentro. Então ela contribui pouco
para ser estabilizada. Então é óbvio que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que este orbital π estrela aqui, ele vai ser pouco estabilizado quando você vai, né, em direção à água, né? Quando você sai do hexano e vai para a água, mas no caso do NP, você vê que você vai estabilizar muito, né? Esse é o B1, só para a gente colocar aqui. Então você está tendo uma situação desse tipo, né? E é claro que essa situação é muito clara, né? Porque o comprimento de onda aqui na água é menor do que no hexano. Ok? Isso fica muito claro em um caso como esse de que, olha, o que você está tendo é óbvio que é uma transição eletrônica do tipo NP. Por quê? Porque então você está saindo de um orbital que está localizado aqui na fronteira, que interage bem com a molécula de água, né? E para ir para uma molécula, para um orbital que está deslocalizado internamente, vai diminuir o momento de dipolo da molécula. Essa interação de solvatação aqui vai diminuir. Tá bom? Vamos ver aqui dois casos que eu peguei e sugiro que vocês busquem aí, né, no Journal of Chemical Education, né, no artigo 2001. Tá? Esta é uma molécula, né, nós temos aqui uma molécula, né, e que ela tem uma separação de carga, né? E quando você excita, né, esta molécula, ela, né, ela se desloca, né, para ficar desta forma. Ou seja, você tem uma transferência de elétrons daqui para cá, tá? E aí essa transferência de elétrons aqui é que leva, né, para desta forma. Então é claro que o momento de dipolo no estado fundamental é maior do que no estado excitado. É claro isso, porque aqui tem uma separação de carga. O que nós observamos? Então, a descrição do sistema é esse aqui. Um efeito num solvente não polar. É claro que essa estrutura não é muito estável. E quando você vai para um sistema polar, ou seja, um solvente polar, você vai estabilizar isso aqui. De tal maneira que a excitação eletrônica aqui vai ficar maior. Vamos ver se isso é observado? Observa aqui, né? Você tem aqui a transição, né, eletrônica. Tá? Olha lá. Aqui, ó, é a energia. Você tem aqui 63. Né? E quando você vai para um solvente menos polar, você vai diminuindo essa energia. Tá? Aqui, ó, é o coeficiente. Você vê claramente. Quanto ao comprimento de onda, né, nós podemos também brincar de outra maneira. Nós podemos traduzir isso em termos de água com percentagem de álcool. Né? Então você vê que quando você vai alterando, né, a quantidade de água no meio, tá? Você vai vendo aqui o comprimento de onda diminuindo. E aí a gente pode fazer a correlação aqui, né, com a questão de cor. Então você tem lá, olha, 678, nós estamos por aqui no vermelho. O vermelho ele absorve no verde, que é por volta de 550. Né? Quer dizer, a cor dele é por volta de 550. Né? Está aqui. Ok? Então, quer dizer que está absorvendo no vermelho. E assim por diante. Tá bom? Então, a gente pode, vamos ler aqui, ó, dissolvente, né, da esquerda para a direita, você tem metanol, né, etanol, propanol, tal, e vai indo aqui para cloroformo. Ok?
Então, é isso, né, que a gente está analisando aqui. Observa, eu estou querendo fazer aqui uma correlação, né, desses aqui. A gente começa ali com metanol e vai para cloroforme, né, metanol para cloroforme. E você tem aqui esses coeficientes, né, e aqui os comprimentos de onda. Pois bem, então é isso, né, que eu gostaria de mostrar. Deixa eu mostrar um outro caso, né? Isso aqui é um caso, né, de uma molécula que é algo também que a gente tem que pensar, né? Veja que essa estrutura aqui, você tem aqui um grupo retirador de elétrons, um grupo doador de elétrons, então você tem aqui o que a gente chama de push-pull. Então, observa que quando você faz uma transição eletrônica, né, você tem um momento de polo na fase gasosa aqui, vamos olhar só esse lado aqui, né? Então você vai ver que você tem aqui um momento de polo, as moléculas de água estão orientadas de um jeito, ou do solvente. Quando você excita, o que vai acontecer? O momento de polo modifica, mas essas moléculas ainda não tiveram tempo, porque a transição eletrônica é muito mais rápida do que o tempo de relaxação do solvente. Depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Você vai relaxar e essas moléculas de água vão se acomodar a um novo sistema. Nesse novo sistema, se você relaxar, quando ele decair, né, quando ele emitir, ele vai emitir para um estado eletrônico aqui que é mais alta energia. Por quê? Porque agora esse estado está sujeito a um arranjo do solvente que é diferente daquele mais estável. Então o solvente depois vai se rearranjar e vai descer. Observe que se você joga luz e faz esse sistema ficar o tempo todo isso, o que você está fazendo? Você está chacoalhando, né? Você está modificando a orientação das moléculas de água toda hora. Estão assim, vão para cá, vem para cá, voltam para cá. Então você está nesse processo aqui. O que você está fazendo? Com esse processo de luz e com essas modificações, você vai aumentar o movimento dessas moléculas de água. E o que você está fazendo? Essa relaxação aqui é sempre transmitindo energia para os arredores, ou seja, você vai aquecendo o sistema, né? Isso é algo que dá para se ver, tá bom? Então, você observa isso como, né? No processo de absorção e de emissão. Então, aqui você está absorvendo, você vê que se absorve num certo comprimento de onda e emite um comprimento de onda muito maior, ou seja, menor energia. Tá? E assim que você vai caminhando para sistemas de maior momento de polo, o que você vai fazendo? Essa diferença aqui provavelmente é menor, né? Ok? Então, você sempre tem essa diferença. Sempre essa maior do que essa. Tá? Sempre assim, né? Então é o que ele está querendo mostrar aqui. Tá? O etanol. Para o etanol, como ele decai mais, então aqui o etanol emite, decai, e o N-pitano é que tem maior diferença desse para esse. Né? Será que é isso que nós vemos? Tolueno. Né? Aqui você tem da ordem de 80 e tantos, né? E aqui a ordem de 70 e poucos. Tá? Então é isso que eu gostaria de estar mostrando nessa figura, para mostrar um pouco isso. Também tem de um outro artigo. E esse é um artigo agora que acabou de sair, 2020, que é muito legal, né? Que você tem os reagentes, um processo de desoxigenação, uma proposta, inclusive, de um experimento de ensino, né? E você depois vai gerar um composto que é fluorescente.
Tá? Então a ideia básica dessa reação é você tirar aqui esta molécula e você trocar aqui o iodo por essa molécula. Então, ao fazer isso, você vai ter uma estrutura como essa. Você tem aqui um orbital, um grupo que é doador de elétrons, um outro que é retirador. Então você tem aí uma molécula do tipo push-pull de novo. Né? E é claro que o processo aqui de excitação vai causar uma grande mudança no momento de polo da molécula, seja ela no estado eletrônico excitado para o estado fundamental. Bom, essa é a molécula normal. Quando você joga ali ultravioleta, você vê essa fluorescência muito forte. Né? O que é esse processo de fluorescência? É a emissão. Né? Então você tem aqui, em comprimento de onda, você tem aqui um processo de excitação e um processo de emissão. Né? Isso sempre vai acontecer. Por quê? Porque o processo sempre vai ser assim, porque o processo onde que você excita, como é aqui nessa região preta aqui, você tem comprimentos de onda menores, ou seja, mais alta energia. Mas depois, lá você sempre vai ter um decaimento, certa relaxação, seja por efeito de solvatação ou não. E aí, ele vai sempre decair na região mais baixa. Né? A gente está lembrando aqui do efeito do princípio de Franck-Condon que nós já estudamos. Estão lembrados? Então você tem lá um estado excitado, você tem um estado fundamental, e você tem estados aqui excitados. Você está aqui no estado fundamental, então você vai sempre jogar lá no estado excitado, né? Geralmente aqui, né? E depois ele vai decair, chegar no estado fundamental, no estado excitado, eletrônico, mas vibracionalmente no estado fundamental, e vai decair. Né? Então, este processo, eu vou fazer um outro aqui que vai ficar melhor. Você vai fazer isso. Isso. Né? Você tem estados eletrônicos aqui. Né? Então, você tem o estado fundamental e ele vai jogar aqui. Né? E depois ele vai decair, vai voltar para o estado fundamental. Aí aqui ele vai cair aqui, né? Nesse estado vibracional aqui, e vai decair. Então, é claro que o comprimento de onda aqui vai ser sempre maior do que esse comprimento de onda, porque a diferença de energia é menor. Então, é sempre assim que vai acontecer. Tá? Esse aqui simplesmente trocou o eixo X pelo eixo centímetro a menos 1, que é a parte de energia, ou seja, você tem sempre a excitação vai estar em maior energia e a emissão em menor energia. Né? E claro que geralmente esse ponto aqui, tá? Esse ponto é considerado quando você vai do estado fundamental aqui para esse estado fundamental aqui. Né? Então ele que é considerado aquele ponto que a gente chama de 0, 0. Ok? Isso nós vamos ver depois nas próximas aulas. Então, pegando ainda esta molécula, você vê aqui o efeito, né, da solvatação, você vê um deslocamento, né, desse efeito, quando você vai aí de diferentes solventes. Tá? Aqui é um processo já mais normalizado, né, da fluorescência. Então aqui é a absorvância, você vê que o efeito de solvatação, e você vê que o efeito de solvatação na fluorescência, né, mostrando essa diferença aí. Tá? Esse deslocamento aí é muito em função, né, daqui, né, o deslocamento em função aqui, né, dessa energia aí, né, desse processo. Pois bem, acho que isso é tudo, né, que eu acho que eu gostaria de mostrar. Né?
dando uma pequena noção, né, de que como o efeito de solvatação ele altera, né, e observa que ele pode ser usado para várias coisas, inclusive para aquecimento, né, se o efeito de solvatação, se ela muda muito do estado excitado para o estado fundamental, você pode usar isso, luz, por exemplo, para provocar um aquecimento, né? Você vai ver esses efeitos, o efeito de solvatação vai poder te falar um pouco, ter uma ideia de como é que é o estado excitado. Se ele está num orbital que contribui menos ou mais para o momento de dipolo da molécula. Isso vai ser um facilitador para você, né? Para você entender um pouquinho aí de como é que está essa excitação, ter uma ideia de para onde que vai esse elétron, tá certo? Então, assim, é um campo aí muito grande aí que a gente pode tá discutindo a respeito, tá? A ideia aqui do curso é simplesmente não deixar passar isso em branco, não mostrar que os efeitos, né, que a solvatação pode ter nesses processos de emissão de excitação aí de moléculas, né, na espectroscopia de um modo geral. Tá bom? Um abraço. Bom, tinha ainda mais esse slide aqui, mas aí é só mesmo para mostrar como que este efeito acontece, né? Você vê aqui claramente a, essa mudança, né, da absorção máxima aqui, da emissão e da absorção. Só mesmo completando aí o trabalho.